Olá, eu sou o Newton e tenho uma dúvida. O que acontece se eu ligar um chuveiro de 220 volts em 127 volts? Esse é o conceito da primeira lei de Ohm. Vejamos a comprovação matemática. Se a minha potência da minha resistência elétrica do meu chuveiro é de 7.500 watts, na tensão de 220 volts, eu vou calcular qual que é o valor da minha resistência elétrica, certo? Para isso, eu vou usar do artifício da minha fórmula, que é a minha corrente elétrica é igual a potência que divide a tensão elétrica. Eu tenho uma potência de 7.500 watts dividido pela tensão de 220 volts, eu vou ter uma corrente aproximadamente de 34 amperes. Agora eu vou calcular o valor da minha resistência elétrica, que é um valor fixo. A minha resistência é a tensão dividido pela minha corrente elétrica. Eu tenho a minha tensão de 220 volts dividido por 34 amperes e eu vou ter uma resistência aproximadamente de 6,5 ohms. Esse vai ser o valor da minha resistência elétrica. O que acontece agora se eu aplicar o meu chuveiro, ao invés de eu estar aplicando 220 volts, eu aplicar 127 volts? Vejamos o que acontece. Então agora eu tenho uma tensão de 127 volts e a minha resistência ela é de 6,5 ohms. Qual vai ser o valor da minha nova corrente elétrica? Então, a minha nova corrente elétrica vai ser igual a tensão que divide o valor da minha resistência. Eu tenho a tensão de 127 volts dividido por 6,5 ohms. Eu vou ter uma corrente aproximadamente de 19 amperes. Então, um comparativo. Quando eu apliquei 220 volts, eu tinha uma corrente de 34 amperes circulando pela resistência do meu chuveiro. Aplicando uma tensão de 127 volts, eu vou ter uma corrente apenas de 19 amperes circulando pela resistência do meu chuveiro. Então, o que eu noto? Se eu diminuo a tensão, eu também estou diminuindo o valor da minha corrente elétrica. O que aconteceu com a minha nova potência? Minha nova potência do chuveiro vai ser igual a tensão vezes a corrente. A minha nova potência vai ser de 127 volts multiplicado por 19 amperes. Eu vou ter uma nova potência de 2.413 watts. Ou seja, a minha potência ela diminuiu de 7.500 e foi para 2.413. Então, a minha potência 1 era de 7.500 watts e ela passou a ser de 2.413 watts. Ou seja, eu tive uma redução 3 vezes menor. Então, o meu chuveiro ele vai esquentar menos.